Nós vamos nos colocar nessa noite como o Israel de Deus, numa situação, irmãos, de derrota. Nós temos que admitir que estamos derrotados nessa noite. Nós temos que admitir que estamos, irmãos, escravizados. Fomos derrotados pelo inimigo. Nós vamos entrar na presença de Deus dessa forma, irmãos, precisando se humilhar, na potente mão de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, oh meu Deus, porque o Senhor é tão maravilhoso, ó Pai, porque o Senhor é tão divino, meu Deus, o Senhor é tão onipresente, tão onipotente, Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, que somos, Senhor, indignos, Senhor, de entrar e tirar as tuas alparcas, meu Deus. Pai amado, mas estamos na tua presença, crendo, Senhor, que o Senhor é o Deus que restaura, é o Deus que tudo pode, é o Deus que pode mudar a bênção, ó Deus, em maldição e transformar a maldição em bênção. Meu Deus, que tudo sondas e conhece, nós entramos na tua presença, meu Deus, suplicando o teu favor, a tua graça, a tua misericórdia. Meu Deus, porque nós não temos nada, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, ó Pai, pelas tuas misericórdias que tem nos alcançado, meu Deus, que é a grande causa, meu Pai, de nós não termos sido consumidos, ó Deus, é por causa da tua misericórdia, meu Deus, que se renovou nesta manhã, se renovou em nossa vida, Senhor, se renovou na tua igreja. Meu Deus amado, louvado seja o teu nome, Senhor. É nesse sentido, meu Deus, que nós entramos na tua presença, Senhor, nos sentindo derrotados, ó Pai, nos sentindo, Senhor, com as nossas fraquezas, ó Deus, com as nossas debilidades, ó Deus, com a nossa limitação, meu Deus, precisando de restauração em todas as áreas, Senhor, que estão em debilidade, Pai amado, ó Deus bendito, que estão escravizadas, ó Pai amado, precisamos, Senhor, ó Deus, que o Senhor venha restaurar nessa noite. Ó Pai amado, em nome de Jesus oramos, Senhor, para que a tua palavra, que é viva e eficaz, meu Deus, penetre em nossos corações, meu Pai amado. Ó Jesus bendito, que se ao ouvir a tua palavra, Senhor, ninguém possa endurecer, meu Deus, o seu coração, Pai amado. Ó Deus, que ao ouvir o Espírito Santo de Deus falando à tua noiva, falando à tua igreja, Senhor, estaremos, Senhor, estejamos, ó Deus, realmente, Senhor, sensíveis à tua voz, ó Pai. Que o Senhor venha falar, meu Deus, nessa noite, ó Pai, aos nossos corações, com aquela voz meiga, Senhor, com aquela voz mansa, Pai amado, ó Deus, e que possamos entender, Senhor, qual seja a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, não a nós, Senhor, não a nós, meu Deus, mas ao teu reino da glória, por amor da tua fidelidade, Senhor, estamos aqui, Senhor, para te agradecer, meu Deus, por todas as coisas, em nome de Jesus, e dizer, Ebenezer, ó Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, em nome de Jesus de Nazaré, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos, glória a Deus. Podeis tomar assento, igreja. Amém. Obrigado, Gabriel. Colocou aqui, irmãos, o salgueiro, aonde estavam as harpas penduradas, né? Louvado seja Deus, irmãos. Nós, olhando o salgueiro, nós podemos imaginar, irmãos, aqui as harpas penduradas. Não estavam penduradas apenas porque, irmãos, eles não sabiam tocar. Não é isso. Eles sabiam tocar as harpas. Mas os caldeus, irmãos, que os escravizaram, eles pediam que o povo de Deus entoasse hinos do Senhor para eles, para alegrar o povo dos caldeus da Babilônia. Mas Israel dizia, como poderemos entoar hinos do Senhor em terra estranha? Como poderemos cantar hinos se o nosso coração está apertado, se o nosso coração está triste, se o nosso coração está derrubado, nosso semblante está destruído? Irmãos,
para nós entendermos um pouquinho o que o povo de Israel passava naquela situação, nós temos que, nessa noite, nos sentir dessa forma mesmo: escravizados, derrotados, de baixo, autoestima baixa, em depressão, triste, não somente porque levaram cativos para a Babilônia, mas porque, irmãos, Jeremias, o profeta de Deus, e esse Salmo 137, irmãos, é um salmo histórico, não tem autor. Louvado seja Deus, irmãos, que nós estamos adorando a um Deus que tudo vê. Eu tomo, irmãos, essa noite, esta palavra que impactou, irmãos, um trecho da viagem de Miami para Dallas. Eu e meu irmão viemos conversando sobre esse tema. Conversamos sobre esse tema com a pastora Ediomar. Irmãos, conversamos sobre esse tema as longas horas. E hoje, irmãos, pela manhã, e quando levantamos e oramos ao Senhor, irmãos, um bom tempo, porque nos lembrávamos, irmãos, da situação que passou o povo de Israel no passado, em detrimento daquilo que eles deixaram de fazer, deixaram de obedecer, deixaram de ouvir a voz do Senhor. Irmãos, o tema da mensagem nessa noite que nós colocamos, o título é bênção ou maldição. Bênção ou maldição. E eu gostaria, irmãos, de ler com os irmãos Salmo 137, apenas os versos 7 ao 9, que nós vamos discorrer na palavra mais alguns versículos que nós colocamos como correlatos a esta palavra. Então, nesse instante, irmãos, abra, você que trouxe a palavra do Senhor, você que está nos ouvindo pela internet, você que trouxe no celular a palavra do Senhor, abra no Salmo 137. Aleluia. Que fala sobre o tema saudades da sua pátria, né? No verso 7, se você quiser ficar em pé, se quiser ficar sentado, fica à vontade, irmãos, na presença do Senhor. O verso 7 fala: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. A filha da Babilônia que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Irmãos, nós estamos falando dos edomitas. Aqui no verso 7 fala: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom. Estamos falando do edomita, um povo que vivia, irmãos, ao lado de Israel. E quando a Babilônia, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e tomou ali o povo de Israel cativo, os edomitas, irmãos, olhavam e nada fizeram. Os edomitas, irmãos, olharam o povo ser cativo, matando seus filhos, e não fizeram nada, ainda aplaudia, e ainda incentivava aos caldeus, aos da Babilônia, falando: não, arrase com Jerusalém, acabe com Jerusalém. Ainda estavam torcendo contra o povo de Deus. Por isso, irmãos, aqui nós vemos o que o povo de Israel estava clamando ao Senhor por vingança. Um povo de Edom que estava próximo de Israel, que poderia até ter ajudado a Israel, mas além de não ajudar, irmãos, ainda comemoraram a derrota de Israel e torciam contra Israel. Sobre, irmãos, a vingança, né? A palavra do Senhor fala que a vingança pertence ao Senhor. Amém? Mas agora imagine, irmão, como estava o povo de Israel vendo seus filhos mortos, tacados na parede.
Eu quero que você entre nessa situação junto com o povo de Israel nessa noite, imaginando uma situação triste, de parentes seus serem mortos na sua frente, de amigos seus e familiares sendo destruídos pelos caldeus, e aqueles sobreviventes, e aí nós vamos falar mais na frente da mensagem sobre os remanescentes, sobre aqueles que sobraram, ainda queriam que eles cantassem hinos do Senhor lá na Babilônia. Foram levados cativos, irmãos, perderam tudo, perderam familiares, perderam os bens, e lá na frente os caldeus queriam que eles cantassem hinos do Senhor, como uma afronta mesmo, dizendo: cantem hinos, porque o seu Deus. Será que Ele vai te ouvir? Será que o seu Deus vai ouvir vocês aqui cativo, escravo, na Babilônia? Por isso mesmo, o povo de Deus não quis tocar. Por isso pendurou as harpas no salgueiro. Porque o estado de espírito que eles se encontravam, irmãos, não era fácil. Eles tinham, como no passado havia no Velho Testamento, né? Quando estava ainda na época da lei, irmãos, né? Na época da lei, o Senhor no Novo Testamento trouxe a época da graça. Mas no Velho Testamento era a época da lei. E eles queriam, a oração deles era essa. Eles queriam vingança. Eles queriam que o Senhor lembrasse dos filhos de Edom, né? Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, que viram acontecer tudo isso conosco e nada fizeram. Não obstante isso, irmãos, além de não fazerem nada, ainda torciam contra o povo do Senhor. Irmãos, naquele tempo do passado, antes de Cristo, né? Gostaria de lembrar aos irmãos que quando os babilônios tomaram Jerusalém, era na data de 586 antes de Cristo. Louvado seja Deus. E nessa época, irmãos, no Velho Testamento, a lei que imperava era a lei do olho por olho. E eu gostaria de dizer que Jesus, irmãos, em Mateus 5:38, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 5:38, nos traz exatamente, irmãos, para nós fazermos ao contrário. Mateus 5:38 fala sobre isso mesmo. Ouviste o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, o que você tem feito quando acontece situação na sua vida desagradável que não te agrada? Qual é a situação que você está atribuindo na sua vida? O que você está, na verdade, o seu procedimento? Qual é o seu procedimento quando acontece uma situação adversa da qual você não gosta? Como é que você tem tratado o seu inimigo? Como é que você tem tratado aquele que lhe ofendeu? Qual é a sua situação diante de uma pessoa que chega diante de você e lhe ofende, te desagradou, né? Te humilhou, te desprezou? Qual é a situação que você, qual é a sua atitude diante de situações que a vida, irmãos, tem pessoas que quando alguém ofendeu a outra, já não cumprimenta mais. Ah, mas isso não é para a pessoa que está aqui dentro da igreja. Isso não acontece, irmãos, dentro da igreja. Não, irmãos? Será?
O que você tem feito diante de irmãos que, de repente, houve uma discussão na igreja? Qual é a sua atitude? Será que eu vou sair da igreja? Será que eu não amo mais esta igreja? Será que vou colocar a culpa no pastor? Vou colocar a culpa em Deus? Vou sair da igreja? Se o pastor falar comigo, eu saio da igreja. Se for exortado, misericórdia, sai da igreja. Qualquer coisa é motivo para sair da igreja. Querido, nesta noite nós temos que olhar situações que nos são completamente desfavoráveis, completamente adversas. Se o seu inimigo te pedir para andar 1 milha, ande com ele 2. Se o teu inimigo tiver sede, Jesus vem e te disse: dá-lhe de beber. Você tem dado de beber para o seu inimigo? Ou será que se o seu inimigo te ofendeu, você não vai mais saudá-lo com a paz do Senhor? Se ele passar de um lado da rua, eu passo pelo outro? Pastor, eu não consigo nem levar desaforo para casa. Se alguém encostar o dedo em mim, eu mando de volta. Querido, eu quero dizer que o Espírito de Deus está aqui. Tem pessoas que fogem do confronto, dão voltas, mas não chega no ponto X da questão, não chega para resolver, mas quer causar confusão, quer causar contenda, quer causar ódio, mas não tem perdão, irmãos. São irreconciliáveis, não quer reconciliação. Eu rogo a Deus, irmãos, que estejamos todos nós na mesma unidade da palavra de Deus. Não obstante, irmãos, nós pregarmos nas igrejas, é dentro de nós, irmãos, que nós devemos carregar o Espírito Santo de Deus. Essa palavra tem que surtir efeito em nós. Essa palavra tem que estar intrinsecamente ligada em nosso coração, como está aqui, irmãos, a árvore junto à terra, junto com as folhas, junto, tudo junto. O Espírito Santo de Deus, irmãos, tem que estar firmado em nós. Essa árvore, irmãos, ela tem que crescer. Jesus disse que pelos frutos conhecereis a árvore. A árvore que não produz frutos, essa não é boa. A árvore que não produz fruto agradável ao Senhor, esse fruto, irmãos, geralmente quando está muito maduro, o que acontece? Ele cai sozinho. Nós costumamos dizer, irmãos, que Jesus disse que a árvore que não produz bons frutos, ela é cortada. E se não produzirmos frutos, irmãos, nós também seremos cortados. Cortados do quê? Cortados da vida eterna. Mas pastor, eu sempre ouvi falar de vida eterna e que Jesus vai voltar, mas está demorando tanto. Tem tantas coisas que eu queria resolver e não está fluindo, não resolve. As minhas condições humanas já não dão mais para resolver, porque está difícil demais. Eu não consigo mais resolver isso. Está longe de alcançar alguma situação para apaziguar alguma outra que aconteceu no meio da minha família, no meio da igreja, no meio do meu povo. E aí vem o Senhor e fala: arrependei-vos, arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus. Queridos irmãos, como nós reagimos diante de uma injustiça recebida? No passado, era olho por olho, dente por dente, olho por olho, olho por olho, dente por dente. Aí vem Jesus em Mateus 5:44 e fala assim a palavra do Senhor: eu, porém, vos digo,
Eita Jesus! Ô irmão, não vão ficar bravos comigo não, viu? Não sei da sua vida, não conheço direito vocês. Tem pessoa que fala: pastor, isso já aconteceu no ministério lá no Brasil. Pastor, o que o senhor pregou foi tudo para mim. Alguém contou sua vida para mim? Irmãos, eu quero dizer que ninguém contou a vida de ninguém aqui para mim. Mas eu quero dizer também que o Senhor conhece a sua vida, desde o seu levantar até o seu deitar, 24 horas por dia. O Espírito Santo de Deus conhece, irmãos, mais profundamente a intenção do coração. E se nós formos analisar a palavra do Senhor, como ela está escrita, e nós cremos nisso, o Senhor conhece o teu pensamento, mesmo antes de você falar, o Senhor já conhece o seu pensamento. Então, irmãos, o que poderemos esconder diante de Deus? Pense aí. A palavra de Deus fala que nada ficará oculto que não seja revelado. Amém? Por isso Jesus disse: vigiai e orai. Porque a tendência do ser humano é cair, é se esquecer, é não perdoar. Se alguém fez alguma injustiça, você quer fazer o pior ainda. Tem gente que é assim. Ah, me fez o mal? Eu vou fazer 3 vezes pior. Bateu na minha face esquerda? Eu vou, nossa, mas eu vou lá e vou bater nele de volta 3 vezes mais. Ah, mas isso não acontece conosco aqui na igreja. Irmãos, quero dizer, irmãos, que isso acontece com todos. Porque o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos trouxe uma palavra aqui, que há, irmãos, situações de ódio, de perdão, de bem e do mal, daquilo que nós conhecemos, sobre como pessoas têm se cumprimentado. Será que é que tem se cumprimentado? De repente só fala malemar pela WhatsApp. De repente malemar fala pela internet, pelas ondas aí da internet. Mas e pessoalmente? Como está o seu diálogo com a sua mãe, com o seu pai? Você que tem mãe e pai, dê glória a Deus por isso. Como está seu relacionamento com você que é filho, com seu pai, com sua mãe? Você que é pai, com seus filhos? Você que tem parentes, sogro, sogra, cunhado, primos, primo de 1º grau, 2º grau e tantos graus, parentes, amigos, familiares, esposo, marido, família, casamento. Como está a sua união? Como está você com a sua esposa, com o seu marido, o tratamento, a conversação? Como está com seus amigos, na escola, no serviço, no trabalho? Como está? Será que você tem amado os seus inimigos ou tem odiado? Será que vocês têm feito bem a esta pessoa? Ou se ela lhe ofendeu, você vira as costas, não quero mais conversar com ela? Há um bloqueio, irmãos, de pessoas que nos fizeram mal. Parece que a tendência é a gente evitar, deixar de lado. Tem pessoas, irmãos, que também, porque saiu da igreja, nós temos a tendência de falar: então não é mais meu irmão. E na verdade, irmãos, nós temos que amá-lo independentemente de igreja, independentemente de estar aqui nesta casa de oração. Jesus não explicou para nós amarmos nossos amigos e inimigos somente na igreja. Não está escrito isso, não está contido na palavra do Senhor, que nós devemos apenas amar os nossos amigos. Mas será que temos condições de amar o nosso inimigo? A palavra de Deus, irmãos, nos fala para nós sermos perfeitos. A
A palavra de Deus nos fala para nós sermos maduros, e não criancinha emocional ou espiritual. Não sermos criança na fé, termos maturidade cristã, para saber lidarmos com todo tipo de conflito, para sabermos falar com mansidão àqueles que nos procuram, para termos condições de perdoar aqueles que vêm e pedem perdão, para termos condições, irmãos, de olhar para aquele nosso inimigo que nos ofendeu e ter condição de amá-lo. Será que estamos aptos, irmãos, para entender essa profundidade da palavra de Deus? Ou será que vamos viver como se nada estivesse acontecendo? Você detectou o problema, você sabe aonde você errou, você sabe aonde você caiu, você sabe o que está errado e não vai fazer nada, como os edomitas? Será que estamos diante de edomitas? Irmãos, Jesus veio e falou que o amor é fundamental na vida do cristão. Ame o teu próximo como a ti mesmo. O amor, irmãos, quebra o ciclo da violência. Se eu faço mal a quem me faz mal, não estamos debaixo da lei do olho por olho, mas estamos debaixo, irmãos, nós vivemos debaixo da graça de Deus, não na lei do olho por olho. Abra sua palavra em Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Veja a diferença, irmãos, do Velho Testamento e do Novo Testamento. No Velho Testamento era a lei, no Novo Testamento é a graça. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, que debaixo da graça de Deus, nós estamos orando e pedindo para que não caiba a vingança da nossa parte. Quando acontecem situações diferentes em nossa vida, que precisa desse perdão, ou de outras situações múltiplas que a vida nos proporciona, nós precisamos estar em oração, porque, irmãos, nós estamos debaixo da graça de Deus, e devemos orar por aqueles que nos fazem mal. Você tem orado por aqueles que te fazem mal? Seja sincero dentro de você mesmo, porque Deus sonda e conhece os corações. Você tem orado por aqueles que te amaldiçoam? Você tem orado por aqueles que te desprezaram? Você tem orado ou você tem questionado? Você tem orado ou você tem causado contenda ou falando mal do seu irmão? Então eu convido você que não tem orado por estes seus inimigos, que abra a palavra de Deus em Romanos 12, no versículo 4. Romanos 12, verso 4. Fala assim: porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, 17, mais na frente um pouquinho,
no verso 17 de Romanos 12, fala assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Amém, irmãos? A ninguém torneis mal por mal. Ou seja, no passado era olho por olho e dente por dente. Na graça, nós temos que orar pelos que fazem mal por nós. Romanos 12, no verso 19. A palavra de Deus vem de encontro a nós nessa noite, dizendo: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Amém, irmãos? A vingança pertence ao Senhor. Amém, irmãos? A vingança pertence exclusivamente ao Senhor. Romanos 12, no verso 21, continuando: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém, irmãos? A reação perante o inimigo. Abra sua Bíblia em Romanos 12, no verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém, igreja? 1 de Coríntios 12, 31, irmãos. Abra aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 31. Diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei ainda um caminho mais excelente. Deus, Ele quer de nós, irmãos, que nós tenhamos um caminho a seguir, ainda mais excelente. O caminho do amor e do perdão, que está em 1 de Coríntios 13, onde fala que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor nunca falha. Se tem uma coisa que pode vencer o mal, irmãos, é o amor. Se nós não temos amor no coração, não temos amor da parte de Deus, nós estamos pendurando também a nossa condição de amor, de amar. Estamos deixando de lado a condição de amar e pendurando no salgueiro. Quem sabe você já pendurou algumas coisas aqui no salgueiro, porque, por analogia e também, irmãos, por semelhança à harpa que os judeus, que os cristãos, os filhos de Israel adoravam ao Senhor com as harpas, eles não queriam mais cantar ao Senhor ali em terra estranha. Quem sabe nessa noite você está em terra estranha, mesmo estando na casa do Pai, mesmo estando na casa de Deus, em meio aos irmãos. Quem sabe você ainda se sinta em terra estranha. Isso, irmãos, é uma coisa que nós temos que analisar nós mesmos. Como é que estamos diante de Deus? Você vai olhar como o homem Jeremias, o profeta Jeremias. Ele anunciava, irmãos, para o povo, para o seu povo. Ele falava, ele pregava de Deus, da parte de Deus. Falava: olha, vai vir juízo sobre vocês. Vocês estão adorando a outros deuses. Vocês viraram as costas para Deus. Vocês viraram as costas, esqueceram do que Deus falou no passado, do que Deus fez por mim e por você. Nos tirou da escravidão, do Egito, nos deu a terra prometida, abriu o Mar Vermelho para você passar. Deus está abrindo o Mar Vermelho hoje para você passar. E se você duvidar, Deus vai fazer coisas grandiosas, maiores ainda do que você pensa, porque Deus é Deus, e nós somos, irmãos, pó. Ao pó voltaremos, do pó viemos, e ao pó voltaremos. Não somos nada nessa terra. E tem pessoas que se orgulham, tem pessoas que não querem mais louvar ao Senhor, não querem mais orar, não querem mais perdoar, não tem mais aquela intimidade com Deus. Estão na igreja,
mas os seus lábios louvam a Deus, mas o seu coração está tão distante do Pai, seu coração está tão distante de Deus, o seu coração está tão distante das coisas celestiais. Há um vazio dentro de você. Há pessoas aqui nessa noite que estão com um vazio tão grande, que o Espírito Santo de Deus me revela, porque está longe dos caminhos do Senhor. Entraram naquela palavra de Jeremias, capítulo 2. Abra lá, em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, fala assim: porque o meu povo, aleluia, fez duas maldades. O meu povo fez duas maldades, dizia Jeremias, irmãos. A mim me deixaram. A mim me deixaram. Virar as costas para Deus. Aleluia. Jeremias profetizou isso, irmãos. O meu povo virou as costas para Deus. E Deus está falando nessa noite conosco. O meu povo virou as costas para mim. Olha o que Deus está falando, irmãos. Aleluia, obrigado, irmão. O meu povo, está dizendo o Senhor aqui, essa palavra tão forte, irmãos, porque o povo de Deus virou as costas para o Senhor, e muitos de nós às vezes viramos as costas para Deus, e queremos andar pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias vontades, pelo nosso próprio egoísmo, pelo nosso próprio eu posso, está que nem a Síria, eu posso, eu faço, eu realizo com a minha própria força, eu faço o que eu quero, Deus já está de lado há muito tempo, irmãos. Entre fazer aquilo que Deus quer que nós façamos e aquilo que nós queremos fazer, é uma briga constante da carne com o Espírito. E aqui Deus tem sentimento, irmãos, e as pessoas se esquecem que Deus também tem sentimentos. E Deus está aqui dizendo para Jeremias, com muita tristeza também no coração, Deus está dizendo para Jeremias: porque o meu povo fez duas maldades. A primeira maldade, a mim me deixaram, eu que sou o manancial das águas da vida. A mim me deixaram, me deixaram de lado, me deixaram para trás, não querem mais as minhas leis, começaram a adorar deuses estranhos, fazer tudo que era desagradável ao Senhor, começaram a fazer coisas, irmãos, horríveis, esqueceram de Deus, esqueceram, irmãos, de tudo que Deus fez, irmãos, esqueceram tudo, que Deus abriu o mar vermelho, esqueceu que tirou eles da escravidão, esqueceu que Deus, irmãos, fez tantas coisas, ajudou nas guerras, irmãos, deu vitória, irmãos, deu bênção, deu a terra prometida, que prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, irmãos, deu a terra prometida para o seu povo, uma terra que emanava leite e mel, irmãos, os frutos eram grandiosos, tinha tudo naquela terra, Israel tinha tudo para ser feliz, mas o seu povo virou as costas para Deus. Em determinado momento, irmãos, você também virou as costas para Deus. Quando você não consegue adorar a Deus, você virou as costas para Deus. Quando você não consegue perdoar o seu irmão, você virou as costas para Deus. Quando você só sabe acusar, você virou as costas para Deus. Porque nós já temos um acusador, que é o diabo, que dia e noite nos acusa diante de Deus.
O meu povo, diz o Senhor, fez duas maldades. A mim me deixaram, que sou manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. É como uma peneira, irmão. Você coloca água, a água vaza, vai tudo embora. Foi assim que o Israel de Deus estava, e os Deus de Israel, no seu sentimento, ele viu isso. Ele achou defeito. Ele disse para Jeremias: o meu povo fez duas maldades. Aleluia. A mim me deixaram e cavaram para si cisternas de águas rotas. Irmãos, quando nós vemos em Salmo 137, quando fala que junto aos rios da Babilônia nos assentávamos, possivelmente o autor desse salmo estava lá também. Junto aos rios da Babilônia, ele está se incluindo, nós nos assentávamos. Então o autor desse salmo estava lá no cativeiro. Amém, irmãos? Nós não podemos definir quem é. Provavelmente, dizem os teólogos, pode ser Jeremias, mas não tenho certeza sobre isso. Louvado seja Deus, irmãos, que eu quero deixar aqui também, que Estevão, o diácono, irmãos do Senhor, ele foi apedrejado em Atos capítulo 7, versículo 60. Nós vamos lá para Atos 7, 60. Porque Estevão, ele foi provado na sua fé, ele anunciou a palavra do Senhor, não renegou o nome de Jesus, e os seus inimigos fizeram maldades para ele, armaram ciladas, armaram laços, e ele foi firme e foi categórico ao anunciar o reino de Deus e a servir ao Senhor de todo o seu coração, mesmo que ele tenha sofrido consequências, terríveis. Mas aqui em Atos 7, verso 60, quando estavam apedrejando a Estevão, Estevão disse assim, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém, irmãos? Mesmo na hora da morte, mesmo na hora que estavam apedrejando a Estevão, ele não quis vingança, ele não quis dizer mal daqueles que estavam fazendo mal contra ele, não quis xingar, não quis reclamar, mas ele rogou a Deus em oração: Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, não imputes a eles este pecado, não imputes. Olha, irmãos, Estevão pediu a Deus, pediu a Deus para não atribuir este pecado a eles, orando assim também por Saulo, porque quando Estevão estava sendo apedrejado, nesse instante, Saulo estava ali olhando. Então esse motivo de amor de Estevão, ainda que na hora da morte, alcançou o coração de Saulo. Ele teve que ver a atitude de um cristão, diferentemente dos demais que queriam vingança ou poderiam querê-la. Ali Saulo também quebrou o ciclo da violência. Ali já estava o Espírito de Deus trabalhando para que Saulo, que perseguia os cristãos, tivesse também comprometimento com o reino de Deus. Porque chegou o momento que Jesus, irmãos, teve um encontro com ele. E louvado seja Deus que todas as situações são assim. Quando nós nos sentimos que podemos tudo, ou ao contrário, que nada podemos, Jesus está sabendo de tudo. Jesus conhece tudo. Deus sabe se nós queremos vingança de alguma coisa. Deus sabe se nós queremos algo da parte de Deus
Quem sabe você está assim como Israel de Deus, se sentindo escravizado. Já não quer mais cantar hinos do Senhor, porque está se sentindo em terra estranha. Já não quer mais orar, já não quer mais estar na igreja. Às vezes a luta é tão grande, irmãos, e você se sente escravo da maldade, do pecado que tão de perto tem rodeado. Mas eu quero dizer nessa noite que o Israel de Deus estava assim, cativo, derrotado, triste, em depressão, querendo vingança, né? E tudo por quê, irmãos, que eles foram levados cativos? Por que será que foram levados cativos? Por que será que o Israel de Deus, o povo de Deus, o povo que Deus tanto amou, por que foram levados cativos por 8 civilizações? Um povo forte, guerreiro, um povo que Deus abençoou desde o princípio. Por quê, irmãos? Por quê? Porque em determinados momentos da nossa vida nos sentimos assim, derrotados, com a baixa estima, baixa, tudo está dando errado, nada dá certo, tudo fechado, tudo bloqueado. Aí começam as confusões, o inimigo atento, e começa o inimigo trabalhar, e de repente, espiritualmente, você está também emocionalmente abalado, derrotado. Por isso, como é que está o seu coração nessa noite diante de Deus? Será que tem perdoado? A Bíblia fala, estava dizendo, conversando com Jonas no caminho da estrada, e a gente conversando por muitas situações. E como é que será? Como é que será que está a nossa vida com Jesus? Porque são coisas tão antagônicas, irmãos. É tão fácil falar que nós perdoamos, mas somente vamos vivenciar isso quando acontecer uma situação em nossas vidas de alguém que nos ofendeu, quando você estiver passando um processo, uma situação difícil, e aí sim você vai ser provado. Você vai ser provado, você vai ter que tomar uma atitude, e muitas vezes tomamos atitudes precipitadas. Muitas vezes não oramos ao Senhor não pedimos discernimento ao Senhor. Quando levaram aquela mulher para Jesus, queriam apedrejá-la, por quê? Porque ela foi presa em flagrante adultério. E na lei de Israel, quem fosse, sofresse um flagrante de adultério, o que acontecia com essa pessoa? Ela era apedrejada até a morte. Então, os fariseus que ali estavam foram questionar o mestre, foram questionar Jesus: mestre, essa mulher pecou, foi pega em flagrante adultério, deve ser apedrejada. E aí, irmãos? Você, se estivesse lá, tiraria a pedra? Já ia pegar a pedra? Né? Jesus. Deixa eu baixar o volume aqui. Perdão, irmãos. Igreja, Jesus olhou. Imagine Jesus, né, irmãos? Olhando a situação. Começou a notar. Eu imagino, né? Eu estava conversando com o João, eu imagino que Jesus estava ali anotando o pecado de cada um, né? Eu imagino isso também. Aí vinha um com a pedra na mão assim, irmãos, lia ali, Jesus escreveu, aí ele vinha e largava a pedra. Aí vinha o outro, acho que Jesus olhava para ele assim: você
no dia tal adulterou, no dia tal pecou. Irmãos, e o adultério não é só quando se consuma, não, né? Eu estava falando com o Jonathan, meu irmão, né? 2 vezes, né? Meu irmão na carne, meu irmão de sangue, louvado seja Deus pelo meu irmão. Amo muito a ele, a todos os irmãos. Amo a todos os irmãos aqui também da igreja. Queridos, Jesus disse que se o nosso olho, né, os olhos, olhar para uma mulher e já com desejo no coração, já cometeu adultério. Não precisa nem consumar o ato, irmãos. Isso é tão profundo, não precisa ter um relacionamento físico para cometer um adultério. Olha a profundidade que Jesus quer dizer. Olha os olhos, a força dos olhos. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Amém, igreja? E vinha ali a pessoa com a pedra na mão. Jesus olhava para ela e escreveu: você no dia 15 de março de 2017 olhou para uma mulher, adulterou, olhou com cobiça. Ele largava a pedra. Os irmãos estão entendendo a profundidade de termos uma vida totalmente vigiada por Deus? Porque o diabo ele vai oferecer, irmãos, pratos. Com certeza vai haver situações que você pode até vacilar na fé, mas você não pode ficar prostrado. Jesus Cristo, Ele quer te levantar nessa noite. Eu sei que todos aqueles que estavam lá, irmãos, nenhum atirou a pedra. Nenhum. A mulher olhou, Jesus disse para ela: cadê os teus acusadores? Todos se foram, todos. Eu não vou te condenar também. O que Jesus disse, irmãos? Vai e não peques mais. Amém, igreja? Terminando, irmãos, esta mensagem, de tão profunda que é, irmãos, eu me arrepio só de pensar que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito Jesus Cristo por amor, irmãos, na cruz do Calvário, por mim e por você. Aquela cruz pesada que Ele levava nas costas, o que pesava não era o madeiro, irmãos. O que pesava é a multidão de pecados que Ele atraiu naquela cruz. Aquilo pesava. E foi por amor a mim e a ti. O diabo fez tudo, irmãos, para Jesus não chegar até o Gólgota. Mas Jesus se fez maldito por mim e por você, porque Ele quer que eu e você estejamos com Ele, igual ao Dimas. Não sei se existe o termo bom ladrão, mas na cruz tinha um lá que era ladrão, um ladrão ruim que não deu ouvido ao mestre, mesmo na hora de que ia ser crucificado. Aquele não deu ouvido a Jesus. Mas o Dimas, que estava do lado de Jesus, aquele ladrão, irmãos, ele disse: Senhor, o Senhor não fez nada para estar aí, mas eu sim, eu roubei, eu matei, eu fiz tudo de ruim. Permita que eu esteja contigo hoje lá no paraíso. Jesus disse para ele: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se o Espírito de Deus está aqui, irmãos, eu sei que Ele está. Se você quer se reconciliar com Deus porque sente um peso muito grande, um peso de culpa dos seus atos, um peso tremendo de culpa por causa do pecado, por causa do erro, eu
gostaria muito que você viesse aqui para que o pastor Carlos orasse por você e nós orássemos por você. Se você se sente escravo do pecado, se você abandonou as leis de Deus, se você abandonou o próprio Deus, virou as costas para Deus, fez aquilo que não agradava ao Senhor, andou por caminhos errados, praticou tudo aquilo que não edificou, que aborreceu a Deus. Quem sabe você pendurou a sua harpa aqui no salgueiro. Por metáfora, irmãos, o Israel estava com o pássaro da asa quebrada. Isso quer dizer que o Israel voava, era um pássaro. O que o pássaro mais quer fazer, irmãos? É voar mesmo. Quem sabe essa asa está quebrada, sua asa foi quebrada. Nessa noite você se sente como um pássaro da asa quebrada. Igualzinho ao Israel de Deus, irmãos. Pássaro com as asas quebradas. Mas nessa noite Deus quer restituir essas asas. Nessa noite Deus quer restituir o amor e o perdão e a esperança. Nessa noite Deus quer restituir a alegria, a paz. Quem sabe você não está nem dormindo direito porque há um peso espiritual muito grande. Você não tem paz. E nessa noite Deus quer te dar paz. A paz que o mundo não pode dar. O mundo não tem condição de te dar paz. Somente em Jesus você vai encontrar a paz real. Somente no Mestre você vai encontrar a paz real. Se você quer ter essa paz, vem aqui na frente sem demora. Venha receber da parte de Deus a restituição de tudo aquilo que o inimigo roubou. Deus quer restituir a paz, o amor, a fé. Deus quer restituir a vida eterna. Deus quer te restituir sua visão. Deus quer abençoar seu casamento, a sua vida. Se você pecou, você quer reconciliar com Deus, irmãos. Não é conosco não, às vezes é com Deus mesmo. Você precisa de uma reconciliação com Deus, porque todos nós precisamos. Eu preciso, você precisa. Cada um de nós tem as suas debilidades. Em todas as áreas nós temos alguma área que está em deficiência. E Deus quer restaurar tudo isso nessa noite. Para que você seja livre. Para que você volte. Saia da escravidão. Saia da Babilônia. Babilônia não é o teu lugar. Como Deus disse para Israel, e Israel chorava porque estava na Babilônia. Você tem que sair da Babilônia nessa noite. Em nome de Jesus, saia da Babilônia. Vamos cantar hinos do Senhor, mas na nossa terra. O Senhor quer te tirar da Babilônia nessa noite. Não endureça a sua serviço. Não queira ficar na escravidão. Deixa o Senhor te libertar. Deixa o Senhor te curar nessa noite. O Espírito Santo de Deus, irmãos, está aqui. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja Deus.